Eu gostaria de falar sobre o veto 38, que estamos para votar, que a presidenta Dilma, no qual ela excluiu o setor têxtil do grupo de segmentos da economia, que terá um aumento menor de impostos no processo de reoneração da folha de pagamento. Isso eu considero um erro crasso para a nossa indústria. A nossa indústria vem sendo penalizada já há muito tempo, com enormes dificuldades, e agora este setor, que é o têxtil, que sempre está há muito tempo empatado e com dificuldades, né? Ele se destaca como o segundo maior empregador do país. 75% de mulheres estão no setor têxtil, são as trabalhadoras que ali dependem para constituir o seu dia a dia, seu ganha-pão desse setor. Então, é um desemprego enorme, provavelmente em mães de família. E, no entanto, o que se vê em momento de gravidade, numa crise econômica tão grave, nós temos que perceber que com essa alíquota que incidirá sobre as empresas do segmento, vai passar de 1% para 2,5% no recolhimento de impostos sobre a folha de pagamento do setor. Bom, nós já não temos um planejamento adequado ao crescimento da indústria têxtil e de confecção há bastante tempo. Conjuntura negativa de uma série de erros, de desindustrialização em larga escala e dificuldade para competir com os produtos chineses e outros importados. Infelizmente, muitas famílias brasileiras estão pagando o preço desses desacertos e pagando com desemprego maciço. A Associação Brasileira de Indústria Têxtil, a ABIT, ela estima que, se mantivermos este veto da presidenta, serão 28 mil confecções no país que serão afetadas. E as demissões, que já estão previstas para 100 mil, vão ser muito mais graves e avassaladoras. Já estão na rua 24 mil trabalhadoras, frutos da crise que estamos vivendo. Bom, não é a hora de penalizar a indústria têxtil, milhares de trabalhadores, né? E pelos desarranjos do governo, a equivocada condução da economia e tudo mais que vem sendo noticiado. Ainda mais, e era esse o ponto que eu estou trazendo aqui, que eu tenho conversado com muitos empresários e tenho ficado assustada como alguns países estão... Antes nós fazíamos uma disputa fiscal entre estados. Não é mais assim. Hoje, eu nem chamo de disputa fiscal, mas é um lugar onde você pode não fechar suas portas, a sua indústria vai conseguir ter condição de sobrevivência com outros países. E o país que está mais atraindo hoje empresas brasileiras é o Paraguai, promovendo formalização da sua economia. Por exemplo, o regime Maquila, que visa um ambiente ideal de negócios, possui uma lei de adequação fiscal e de incentivos para o investimento privado, quer dizer, simplificação, barateamento de trâmites, tudo que aqui a gente não consegue fazer. Por meio desse regime, o nosso vizinho está atraindo investidores de todo tipo, mas principalmente brasileiros, para a produção de bens de serviço de exportação. Os dados do Banco Mundial apontam que o Paraguai recolhe uma das menores taxas de impostos da região, 10%. Se a gente comparar com o Brasil, 27%. Se a gente comparar com a Argentina, 35%. Venezuela, 34% e o Chile, 40%. Né? Quer dizer, nós vemos que todas essas economias não estão favorecendo as indústrias nacionais. Agora, o maior incentivo fiscal do regime de Maquila é o tributo único. Vocês acreditam que o tributo é de 1% sobre o que foi agregado em território paraguaio? Isso sobre matéria-prima e insumos nacionais. 1% de imposto é na eletricidade, na água, na telefonia e na mão de obra. E, além disso, você pode, no Paraguai, importar matéria-prima com isenção de impostos de qualquer lugar do mundo. E vai haver o custo de uma importação de matéria-prima aqui para determinadas confecções brasileiras e determinados
insumos que a indústria têxtil hoje, exatamente porque está degringolando há tanto tempo, hoje tem que importar. Eventualmente, para reexportar o produto, isso no Paraguai, você não paga nada para matéria-prima. Tem 1% que é a taxação que eu já mencionei. E depois você pode enviar com um imposto de 1%, é o que você paga lá como taxa, e aí pode vir para o Brasil através do Mercosul, é taxação zero. Quer dizer, aí você vê o empresariado que eu tenho conversado, tem dito, mas no Brasil é 30% a mais o meu custo. Não dá. Eu estou indo para lá. E não são um ou dois, são muitas empresas brasileiras. Quer dizer, além de a gente já estar num processo de desindustrialização há tempo, agora isso está se acelerando enormemente. Vai ser muito tempo para recuperar tudo isso. E outra coisa que também eles fizeram lá, que está atraindo, é a presença de uma legislação migratória flexível, a qual permite a permanência dos trabalhadores estrangeiros sobre a categoria de residentes permanentes ou temporários. Bom, esse sistema já está implantado lá desde 1990. Só que agora, com a crise brasileira, com as condições da nossa economia, é que o brasileiro começou a ir para lá em números bastante grandes. O fato é que nós não podemos considerar que esse fluxo seja algo natural, que as nossas indústrias estejam fadadas a produzirem produtos made in Paraguai, né? A Confederação Nacional de Indústrias, a CNI, na atual conjuntura de alerta para pelo menos, ela soltou uma alerta para, já dizendo, 42 empresas estão cruzando a fronteira e montando operações no Paraguai. A ABIT informa que algumas empresas já estão tocando projetos para produzir fiação e tecido no país vizinho. Eu tenho conversado, como eu disse, com muitos empresários e é realmente assustador. E no meu estado, o estado de São Paulo, ele vai ser seriamente afetado e mais ainda afetada a indústria nacional, que se verá obrigada para sobreviver a sair do seu próprio país. À vista de tudo isso, não é nada compreensível o entendimento expresso nas razões do veto, porque aí você vai tentar entender por que foi vetado. E está assim, são prejuízos sociais. E eu me pergunto, qual prejuízo maior do que a população, o trabalhador está perdendo emprego? Existe prejuízo maior, senadora Lúcia Vânia? Não existe. Então, nós não podemos... A situação, aquela desoneração já foi feita para uma situação difícil. Aí resolvem desonerar alguns. A indústria têxtil, que é das mais importantes, não foi contemplada como os outros. Vai ter uma pequena... vai ser diferente. E é uma indústria, não só onde nós empregamos muitas mulheres, mas é uma indústria que eu acho muito interessante para a mulher, no sentido que existem também as possibilidades de trabalho sem ser numa fábrica. É algo que muitas vezes interessa a família. E fora que interessa a indústria nacional, onde nós já tivemos expoentes de tecidos maravilhosos e temos, em várias áreas, confecções que competem com o mundo todo. Agora, o que ocorre é que é uma série de custos que a indústria tem de suportar para fabricar os seus produtos no Brasil. E esse setor... hoje, ele está beneficiado com a desoneração, que não tem que ser para a vida inteira. A desoneração foi feita num determinado momento. Ela pode durar um outro momento, mas não é agora. Uma hora dificílima para todos, com crédito dificílimo, né? Não é esse momento. E também com o desemprego que essas pessoas brasileiras vão sofrer, o emprego vai ser no Paraguai, não vai ser aqui. Então, tudo isso, o custo Brasil só corrobora que essa situação é muito lesiva para o Brasil. E no vulnerável cenário econômico em que nós estamos vivendo, nós não podemos permitir que esse setor seja outro que vai pagar o pato e, consequentemente, ele tenha uma diminuição ainda maior na sua produção, no seu nível de emprego e se veja escorraçado do Brasil. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente.